Paz do Senhor, meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo e hoje vamos falar sobre as nossas escolhas, como elas são importantes na nossa vida. Nós já avançamos muito até aqui nos nossos estudos e hoje nós queremos incentivá-las a planejar os seus objetivos de vida e a persistir frente às dificuldades e a seguir em frente. Vamos ao próximo estudo? Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro e hoje vamos falar sobre as nossas escolhas, objetivos de vida, o que a gente quer, qual o caminho que a gente quer trilhar para a nossa vida. As escolhas que fazemos o tempo todo determinarão o que nós faremos, determinarão quem nós somos, o que seremos e para onde iremos. O tempo todo na nossa vida estamos fazendo escolhas. Você escolhe levantar da cama ou ficar deitada, se vai se arrumar ou se vai passar o dia toda bagunçada, dar bom dia às pessoas ou se você vai passar o dia de cara fechada. Tudo que você faz durante o dia é baseado em suas escolhas, das pequenas às grandes, e elas darão sentido à sua vida diariamente. Toda escolha tem o seu preço e nós precisamos saber disso. Eu aprendi com uma pessoa muito importante na minha vida que toda escolha que a gente faz vai vir uma boleta para a gente pagar, cedo ou mais tarde. Então a gente precisa saber se a gente quer ou não pagar essa boleta. Então, entenda, toda escolha tem o seu preço. Vamos tomar como um exemplo, para nós falarmos sobre isso, a história do filho pródigo. O que o filho pródigo escolheu? Escolheu sair da sua casa, sonhando em ter uma vida plena, uma vida abundante, pediu a sua parte na sua herança e foi. Mas o que houve com ele? Com o fracasso, ele experimentou o que é passar por necessidade, o que é ser humilhado, viver sozinho, passar vergonha e o que é se arrepender, porque ele olha para dentro dele, vê toda aquela situação que ele estava lá, perto daqueles porcos e querendo comer aquela comida, ele pensa, poxa, mas até os empregados do meu pai comem melhor do que isso. Então, ele para e reflete e se arrepende. Novamente, precisa fazer uma escolha importante na sua vida. E o que acontece com ele devido ao seu arrependimento? Ele decide voltar para a casa do pai, ele decide voltar para a sua família. Muitas de nossas escolhas são tomadas assim como a do filho pródigo, sem parar, sem refletir e sem buscar a vontade soberana de Deus. Fazemos as coisas sem planejamentos e com isso pegamos atalhos que nos levam a lugares muito ruins. Ficamos marcadas, ficamos sofridas, passamos por momentos de angústias, mas uma coisa eu quero que você saiba, pegando ainda o exemplo dessa história, que você pode retornar sempre para a casa do Pai, porque Ele tem aquele toque libertador que só Ele pode dar nas nossas vidas e nos fazer recomeçar de novo. E outra coisa, meninas, é certo que todas nós temos sonhos, mas no caminho fracassamos, erramos, faz parte do processo. Mas com as dificuldades, o que elas fazem na nossa vida? Elas fazem a gente continuar, a gente parar, refletir, pois os nossos projetos e os nossos sonhos, eles são precisos para nos manter vivos. É muito complicado uma pessoa que vive, passa toda a sua vida sem ter sonhos, sem almejar nada, sem produzir nada. Então, com certeza, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa com muita dificuldade de se relacionar, com muita dificuldade de se curar. Por quê? Porque os sonhos, os projetos, eles nos mantêm vivas, são muito importantes nas nossas vidas. E para alcançarmos os nossos projetos, os nossos sonhos, meninas, eu quero conversar hoje com vocês que é preciso a gente se atentar a alguns detalhes. Algumas coisas a gente precisa fazer para que eles aconteçam. A gente não pode simplesmente, eu sonho, eu quero, mas eu não faço nada. A gente precisa se atentar a alguns detalhes para que eles aconteçam. Mas para alcançarmos as promessas e sonhos, é necessário observarmos alguns detalhes. E vamos tomar como base hoje a história da conquista da Terra Prometida pelo povo de Israel, que está lá em Números 13. Você na sua casa
Pegue Números 13, número 14, que você vai entender muito melhor isso que eu estou falando. Vamos ao primeiro detalhe que nós devemos nos atentar nessa trajetória de nós conquistarmos aquilo que nós queremos e o que Deus quer para a nossa vida. O primeiro detalhe é acreditar nas promessas ou nos nossos sonhos. Olha só, Moisés estava lá no deserto com aquele povo. Moisés era um homem de visão, ele enfrentou muitas dificuldades com o coração duro do faraó, com as murmurações, com as rebeldias que ele passava com aquele povo. Então ele tinha todos os motivos na sua vida para retroceder ou até mesmo parar por ali, porque as dificuldades, as situações que ele passava eram muito grandes. Deus abençoava o povo voltava e murmurava. Deus abençoava o povo abençoava e murmurava. Então ele tinha seus motivos, ele ficava cansado, ele ficava exausto, ele podia simplesmente parar, mas ele era um homem de visão e ele acreditava no seu sonho, ele acreditava na promessa que Deus tinha dado para ele lá atrás. Então, é algo que isso precisa acontecer em nossas vidas. Eu quero perguntar para você que está me ouvindo, o seu sonho, a promessa que Deus fez para a sua vida, você é o fã número 1 dela? Porque muitas vezes a gente entra numa causa, a gente entra num projeto, em algo que a gente pega para fazer, um trabalho, mas a gente mesmo não acredita. Então, como que a gente quer ter crédito em algo que nem nós mesmos acreditamos? Nós precisamos ser fãs número 1 dos nossos sonhos, das nossas promessas, dos nossos projetos. O segundo detalhe que nós precisamos nos atentar, meninas, é conhecer tudo. Eu digo exatamente tudo sobre a nossa promessa e sobre o nosso sonho, sobre o nosso projeto. Olha que interessante, Moisés, ele pega 12 espias orientado por Deus, e não eram qualquer espia, eram os príncipes de cada tribo, e ele envia aqueles príncipes para espiar a terra de Canaã. E se você ler com bastante detalhe, com bastante atenção, Números 13, a Bíblia fala que Moisés pede para ele perguntar se a terra era grande, se a terra era pequena, se aquele povo morava em cidade fortificada ou se eles moravam em algum tipo de cabana. Moisés pede para perguntar se aquele povo era forte, se aquele povo não era, se aquele povo era armado, se não era. Cada detalhe Moisés pede, dá uma lista para que os espias viessem com aquele relatório para eles. Então ele queria saber cada detalhe. Para quê? À toa? Não. Para ele justamente traçar o seu plano e avançar, para quando ele fosse conquistar Canaã, ele tivesse tudo detalhado. Então é algo que a gente precisa se atentar, porque muitas vezes a gente quer realizar um sonho, a gente quer realizar um projeto, porém nós não estudamos, nós não planejamos, nós não conhecemos nada sobre aquela situação, aquele sonho. Então é algo que a gente precisa se atentar, tá bom, meninas? E o terceiro detalhe que nós precisamos também ficar muito atentos é acreditar que é Deus que nos capacita. Porque às vezes nós temos sonhos, promessas, que a gente olhando para dentro de nós mesmas, a gente pensa, poxa, eu não sou capaz, eu não tenho condições de fazer isso. Talvez você não tenha condições hoje, mas como eu falei, se você tiver um bom planejamento, se você estudar, você vai ter ajuda de Deus para Ele te capacitar. Então você precisa primeiro crer que essa promessa é para a tua vida, acreditar no seu sonho e acreditar que Deus ele vai te capacitar. Lembra da história que eu contei para vocês em um dos nossos encontros sobre a minha história de fazer unha? Exatamente, eu não sabia, mas eu precisei passar aquele tempo de espera, aquele tempo de observação, aquele tempo de pesquisa e aquele tempo de receber. Não, para quê? Para que eu aprendesse. Então, nós precisamos entender que quem nos capacita é Deus. A gente faz a nossa parte e Deus ele vai nos capacitar. O quarto detalhe, meninas, que eu gostaria de conversar com vocês é perseverar. Porque algo que é muito difícil para nós é o tempo, é lidar com o tempo. Nós temos muita dificuldade de esperar para que as coisas aconteçam, justamente esperar para planejar, esperar a hora de Deus nos dar determinada coisa. Nós temos muita dificuldade. O tempo
eu penso que é um dos nossos maiores inimigos depois de nós mesmos. Então, é algo que a gente precisa se atentar. Ainda pegando a história desse povo, Josué e Caleb estavam junto com esses espias. E esses espias, o que eles, quando eles chegam para Moisés, eles relatam? Eles relatam as dificuldades e eles já logo dão um decreto que aquilo ali era muito difícil para ser conquistado. Já Josué e Caleb, eles não se importavam se eles tivessem que esperar o tempo que fosse necessário para que aquela promessa acontecesse, para que eles conseguissem conquistar Canaã. Olha só, Caleb esperou 38 anos para poder conquistar a terra prometida. Queremos que os nossos sonhos, que os nossos projetos sejam bem-sucedidos, meninas, amanhã, ontem. A gente quer que seja bem-sucedido ao melhor, agora, hoje, nesse momento. E não é assim, nós precisamos passar por esse tempo de espera, porque esse tempo de espera é que nos faz amadurecer e nos fortalece e nos dá esse fôlego para a gente planejar, para a gente se atentar para esses detalhes que nós estamos conversando aqui. E o quinto detalhe que eu gostaria de conversar com vocês, meninas, é que nunca é tarde para a gente recomeçar. Caleb tinha 85 anos, ouve bem, 85 anos quando ele alcança a vitória. Olha bem o que ele fala para nós quando ele tinha 85 anos e que conquista a terra prometida. Que lhe é falado que ele ia entrar na terra prometida. Ele fala assim: e agora, eis que hoje tenho já 85 anos e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Ele lembra daquele dia que ele foi enviado para ser espia. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para entrar na terra. Olha só, esse homem com 85 anos, ele podia simplesmente virar e falar assim: ai, mas eu já estou velho, eu já estou sem força, eu não consigo fazer nada. Ele podia, estou esperando a morte. Não, olha o que ele fala, ele declara, sabe a mesma força que eu tinha naquele tempo? Está do mesmo jeito, tanto para guerrear e como para tomar posse da minha vitória. Meninas, que nós possamos pegar o exemplo de Caleb para as nossas vidas, o exemplo de Josué e Caleb também, porque quando eles dão o relatório para Moisés, os outros espias viram que as dificuldades, eles já viram que as coisas boas que aquela terra tinha. Então, eles passaram esse tempo de espera, eles passaram por muitas dificuldades no deserto, mas os que perseveraram, como Caleb, tiveram nas suas mãos a sua promessa entregue. Então, a Bíblia fala que o tempo de espera é muito importante e que há tempo para tudo debaixo do céu. E a Bíblia fala também que nós não devemos desanimar, que basta a cada dia o seu próprio mal. A gente não pode querer viver o dia de semana que vem hoje, nós temos que viver o dia de hoje. Amanhã a gente vai planejar e, se for vontade de Deus, nós viveremos. Não dá para a gente ficar atropelando as coisas, porque senão a gente pensa demais, a gente planeja às vezes muita coisa, mas a gente não consegue realizar nada. Então, que esse exemplo de Caleb, esse exemplo desse povo, de toda essa história que eu contei para vocês aqui e todos esses detalhes que nós devemos nos atentar, que você possa na sua casa pegar o livro de Números e estudar mesmo, estuda o capítulo 13, estuda o capítulo 14, que fala muito melhor como foi essa conquista, e tome fôlego para você conquistar o que Deus quer para você, o que Deus quer para a tua vida e os seus sonhos também. Os seus projetos, os seus sonhos em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida afetiva. Tome fôlego, coloque tudo nas mãos do Senhor Jesus para que você consiga realizar. Então, meninas, nós vamos ficando por aqui. Se atente para essa conversa que nós tivemos, porque ela é muito importante. As nossas escolhas, como eu falei lá no início, ela é a chave para tudo. E eu te desejo, eu te oriento, depois de toda essa nossa conversa,
a fazer boas escolhas. Eu desejo para você, com toda atenção a esses detalhes que nós conversamos, a esses estudos, que você possa fazer boas escolhas na sua vida, que você possa traçar boas metas, bons projetos para a sua vida. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo encontro. Olá, meu nome é Flávia Ribeiro, eu sou psicóloga e estou aqui hoje para falar para você sobre ressignificação. Você sabe qual o sentido disso? Então, deixa eu te explicar. Ressignificar é quando nós pegamos uma situação traumática, uma situação de dor, uma situação de desespero, uma circunstância ruim e damos um outro significado para ela. E como que isso acontece? A partir do momento que a gente entende que as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas podem ser didáticas, podem nos trazer um significado e um aprendizado. Isso é ressignificar. Por exemplo, se você errou em alguma área da sua vida ou em alguma circunstância da sua vida, você pode pegar esse erro e tirar dele algum aprendizado. Pegar esse erro e enxergar, analisar através desse erro o que você pode crescer, o que você pode desenvolver, no que você pode ajudar outras pessoas através do seu erro. E uma coisa que acontece muito nesses dias é que as pessoas têm errado e trazido um peso sobre si de culpa. E pensa comigo, existe um sentimento mais autodestrutivo do que a culpa? Culpa é um peso que nós não devemos carregar, nem precisamos carregar. Sabe por quê? Culpa nos traz peso, culpa nos traz transtornos, culpa nos faz mal, nos corrói por dentro e nós não precisamos disso. Nós precisamos retirar toda a culpa que muitas vezes nós temos por alguma circunstância que aconteceu na nossa vida, e isso é ressignificar, pegar essa circunstância e trazer um novo significado. Sabe por quê? Porque só se vive uma vez. E nessa vida que você está vivendo, que significado que você tem dado à sua existência todos os dias pela manhã? Todos os dias pela manhã você tem sido grato por tudo que você tem vivenciado? À noite você tem agradecido por mais um dia? Ressignifique a sua vida, ressignifique a sua história, faça valer a pena cada respirar. Entenda, nós somos seres humanos, nós erramos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por situações difíceis, nós somos mutáveis, estamos em constante processo de transformação o tempo todo. Você não vai ser perfeita, você não vai corresponder muitas vezes ao que as pessoas pensam sobre você, mas o que eu quero te dizer é que você pode ser uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa curada para curar outras pessoas. Então, se você não tem ressignificado a sua vida, se você tem sofrido ainda com algumas circunstâncias, após esse vídeo, para e reflita sobre a sua vida, reflita quais são as circunstâncias que te paralisam, analise e passe a viver em liberdade. É isso que eu desejo para você, liberdade. Se você tiver alguma dúvida e precisa de ajuda, entre em contato conosco, nós queremos te ajudar, nós queremos saber o que tem te paralisado, o que tem te travado, o que tem te impedido de ser uma mulher plena. Venha ser feliz, venha ser uma mulher abundante, e essa vida é para isso.